gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês o relato do meu parto. Desculpa esse cabelo, desculpa esse cenário. Eu vi um tempinho aqui, resolvi vir gravar. Eu quero gravar enquanto as coisas ainda estão frescas na minha cabeça, né? O Rian já vai fazer 2 meses, porque uma semana ele faz 2 meses, então assim, ainda tá bem recente. Eu quero gravar enquanto eu ainda tô lembrando de todos os detalhes, né? Porque vocês sabem, quem assiste meus vídeos sabe que eu sou bem detalhista. Aqui no canal já tem um relato do meu primeiro parto, do meu primeiro filho, que já tem 6 anos, que foi um parto normal induzido. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir. E agora eu vou relatar o meu segundo parto. O meu segundo parto foi cesárea, por escolha minha, opção minha. Eu quis parto cesárea, porque eu sofri muito no meu primeiro parto, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu nunca quis parto normal. Mas como eu tive parto pelo SUS, né, a gente não escolhe, a gente só faz cesárea no último caso. Então, eu tive parto normal, né, eu não queria ter parto normal, me desculpem quem é super a favor do parto normal, mas eu não queria. Eu tive um parto normal e agora, na segunda gestação, eu tinha a opção de escolher cesárea e eu preferi optar pela cesárea. Né, também a minha barriga já estava super esticada, super grande, eu estava sentindo muita dor na lombar, muita dor na virilha, eu já estava cansada, meus pés estavam muito inchados. Quem assistiu o meu último vlog viu como os meus pés estavam inchados, então eu já estava assim cansada mesmo, sabe? O Rian nasceu de 38 semanas e 4 dias, por aí, e agora eu vou relatar pra vocês como é que foi, né? A cesárea estava marcada pro dia 9 de outubro, que dava numa sexta-feira. E eu tava super nervosa, super ansiosa, tanto que eu não gravei nada. Eu queria ter gravado aquela última semana antes dele nascer, eu não gravei nada, porque, sei lá, gente, tava um misto de emoções dentro de mim. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, foi a minha primeira cirurgia da vida. Então eu tava super ansiosa, super nervosa, eu não sabia como é que ia ser, né? Assim, a gente tem mais ou menos uma ideia, mas a gente não sabe realmente como que vai ser, né? Então, só voltando um pouquinho antes, alguns meses antes mesmo de eu marcar a cesárea, teve um dia à noite que eu tava deitada na cama e eu senti uma coisa ruim, assim, sabe? Um aperto no coração, e eu só conseguia pensar no parto, né, e aquele aperto no coração, eu só conseguia pensar no parto, e eu cheguei a chorar, gente, chorar de soluçar, e eu comecei a orar, pedir a Deus pra me proteger, pra que nada de ruim acontecesse, nem comigo, nem com o Rian, porque era um pressentimento muito ruim, era uma coisa muito ruim dentro de mim, sabe, e eu realmente fiquei com medo de morrer, sabe, de acontecer alguma coisa, mas eu orei, pedi a Deus, enfim, né, mas aquele pressentimento, aquela coisa não saía da minha cabeça em relação ao parto, né, e aí o parto estava marcado para o dia 9, numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira à noite, a minha médica me ligou perguntando se poderia antecipar o parto para quinta-feira de manhã, 6h30 da manhã, porque iam pintar o chão do centro cirúrgico na sexta-feira, ia ficar inutilizável sexta, sábado e domingo. Na segunda era feriado do dia 12, e só ia poder fazer o parto depois do feriado. E eu não queria, gente. Como eu falei pra vocês, eu já estava super cansada. Eu já estava, assim, exausta, sabe? Então eu falei, não, pode ser, pode antecipar. Então fomos, né? E meu marido. Ela falou pra mim que o parto ia ser ela falou pra mim que era pra eu chegar lá às 6h30. No papel que eu peguei no dia da internação, tava falando que tinha que chegar com 1 hora de antecedência, né? Então eu falei assim, não, então eu tenho que chegar lá às 5h30, né? Conclusão, eu e meu marido, a gente, nossa, um relâmpago, gente. Eu e meu marido, a gente acordou 3h30 da manhã, né? E saímos daqui. A gente saiu daqui a gente acordou 3 horas, saiu daqui umas 3h15. E a gente chegou lá no hospital, era quase 4 horas, né? E aí, na hora que eu cheguei lá, a moça me informou que a cesárea ia ser 6h30. Então eu olhei pro meu marido, que tipo, e agora, né? O que a gente faz? A gente vai embora, a gente volta? Ela falou, não, vem cá que eu vou fazer a sua internação. Aí ela me passou lá pra dentro, aí fui preencher todos os papéis,
que a gente preenche um monte de papel de risco, né, de estar fazendo uma cirurgia, de cesárea, né, enfim, que você concorda, papel de anestesista e tal. Outra coisa, a minha consulta ia ser na quinta-feira de manhã, minha última consulta com ela e o meu pré-anestésico, com o anestesista. Aí ela falou pra mim, pré-anestésico você faz lá na hora da cesárea, né, eu peguei, fui preencher todos os papéis lá e a gente ficou esperando até 6h30. Quando deu umas 6 horas, não, umas quase 6 horas, a gente foi lá pra dentro, ficar esperando lá dentro, na parte do centro cirúrgico mesmo. Gente, um pouquinho antes, quando eu tava lá na recepção, esperando pra poder ir lá pra dentro, eu tava sentindo contração. Mas não era contração dolorida, era aquelas contrações de treinamento, que a barriga fica dura, depois amolece. Aí fica dura, depois amolece. Só que eu estava tendo muitas, sabe? Era tipo de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Só que não doía, né? Só que eu não sei se era por causa do nervosismo, porque eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa. Pode ser que seja por causa do nervosismo, né? Eu não sei. Eu já estava tendo essas contrações há um tempinho, mas é normal. E aí, quando a menina passou a gente lá pra dentro, a gente ficava esperando lá dentro, perto do centro cirúrgico, eu comecei a sentir muita contração, gente, muita contração. Era tanta contração, Rian, tô mexendo, que tava incomodando, sabe? Ficava dura, assim, só de um lado da barriga, sabe? Só do lado de cá, duro, e amolecer. Depois ficava duro de novo e amolecia de novo. E aí o Jordan, né, que é o meu marido, pegou e falou assim, começa a medir o tempo dessas contrações. Se estiver muito frequente, a gente avisa a enfermeira pra poder chamar a médica, né? E aí eu comecei a medir, teve algumas que veio de 3 em 3 minutos, mas teve umas que veio de 5 em 5, tinha hora que passava de 7 em 7 minutos, então não era aquela coisa frequente também, gente. Faltava poucos minutos pra poder ir pra cesárea, né? Então, não achei que fosse importante falar pra médica que eu tava com contração, né? Porque eu tava indo pra cesárea. Aí eu tava lá esperando, tinha umas contrações, né? E aí chegou um enfermeiro, me chamou e começou a me fazer algumas perguntas, né? Perguntou meu tipo sanguíneo, se eu era alérgica a algum medicamento, quanto tempo que eu tava de jejum. E eu achei, gente, que ele era o anestesista. E aí eu respondi as perguntas, ele me deu uma roupa pra eu vestir e deitar na maca, aquela roupa com tudo aberto atrás, né? Aí eu deitei na maca, ele colocou um pano em cima, que tava tudo de fora, que você tira tudo, né? Tudo, calcinha, sutiã, brinco, aliança, tudo. E deu uma roupa pro meu marido vestir também e falou pra ele que ele ia ficar esperando lá. Quando eu estivesse pronta lá dentro, eles iam chamar ele pra poder entrar. E aí me levaram naquela maca até no centro cirúrgico. E, gente, é muito estranha a sensação de você estar deitada sendo levada. É muito esquisito, né? Só isso que eu tenho pra falar. E aí me colocaram lá no centro cirúrgico. Aí veio uma enfermeira e pegou o acesso. Gente, que dor que é pegar aquele acesso aqui. Tem a marquinha aqui até hoje, não vai dar pra vocês verem porque aqui tá escuro, mas tem a marquinha aqui até hoje, onde aquele acesso ficou. Que negócio dolorido. Aquilo lá, enquanto tá no braço da gente, tá doendo. Aquilo lá, um caninho desse tamanho, assim, que fica aqui, ó. E que negócio dolorido que é aquilo, gente. Muito ruim aquele acesso. Né? Mas é por ali que a gente fica tomando medicamento, então é importante, né? Aí ela veio, colocou esse acesso, colocou pregou uns negocinhos aqui em mim, tipo uns... Pra colocar eletrodo, acho que pra medir os batimentos, né? Tipo quando você faz eletrocardiograma. Eu nunca fiz, mas eu já vi, né? E aí tá. Aí a minha médica entrou, conversou comigo um pouquinho. Eu falei, isso eu tô nervosa, com medo. Ela falou, não, isso aí é normal. Eu tenho 3 filhos, toda vez o nervosismo é o mesmo, é sempre a mesma coisa. Aí entrou a anestesista, só que ela não se apresentou, ela não falou pra mim, eu sou anestesista, vamos fazer o pré-anestésico e tal. Aí mandaram eu sentar, e aí a anestesista perguntou pra mim, você já passou com você fez a consulta com a anestesista? Não, a minha médica perguntou, você fez a consulta com a anestesista? Eu falei, fiz, porque eu achei que o enfermeiro era anestesista. Aí ela conversou com o meu outro lado e falou, você tem certeza que você fez consulta com a anestesista? Eu falei, fiz, antes de vir pra cá. Aí a anestesista virou pra mim e falou, você tem certeza? Eu falei, mãe, gente, eu acho que eu fiz. Aí a Bruna falou assim, não, você não fez consulta com anestesista porque eu sou anestesista. Eu falei, tá, então tá bom.
Aí ela foi e me fez praticamente as mesmas perguntas. Meu tipo sanguíneo, se eu era alérgica a algum medicamento, se eu tinha pressão alta, se eu tinha alguma doença, se eu tomava algum remédio. Eu falei que não. E aí ela foi me aplicar anestesia. Né? Primeiro... eles não me sentaram não. Primeiro eu tava deitada. Ela falou pra eu abaixar a cabeça e tentar colocar a cabeça no meio das pernas. Espremer bem assim, ficar bem espremidinha. E não mexer, que ela ia aplicar anestesia. Né? E aí ela ficou apertando assim no meio desses ossos que a gente tem nas costas, apertando. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, ela apertar pra tentar achar onde aplicar anestesia, isso doeu mais do que a anestesia em si. Sério mesmo, que ela apertava assim, bem fundo, sabe? Pra poder achar o lugar que ela ia aplicar, né? E apertava. Gente, tava doendo muito. Doeu mais do que a anestesia. E aí ela tentou, não conseguiu. Ela falou, não, a gente vai ter que sentar ela. Aí pegaram, me sentaram. E aí a enfermeira puxou meu ombro assim pra eu poder ficar quietinha, né? E aí ela ficou tempão. Aí ela aplicou, ela falou assim, você sentiu uma pressão e vai começar a formigar a perna, né? Aí ela aplicou e eu senti essa pressão e a perna começou a formigar e já me deitaram, né? Falou, deita. Ela aplicou, eu acho que umas 3 vezes eu senti, ela colocando e tirando. Não sei como é que é, gente. Aí me deitou, né? E aí a minha perna já começou a formigar, né? E já começaram a me limpar a minha barriga. Ela falou só, olha, a gente vai passar um produto aqui pra poder limpar sua barriga, gelado. Aí passou assim, aí ela chegou em mim e perguntou, eles colocaram uns negócios pra mim poder ficar com os braços assim, tipo umas tabinhas, umas continuação da cadeira, né, pra ficar com os braços assim. Colocou um aparelho pra medir pressão, aquele assim no braço, e um no meu dedo. E aí ligou os eletrodos aqui, né, tudo mais. E aí, nossa, eu falo muito e aí, né, gente, mas eu não consigo contar sem falar e aí. Desculpa. Aí ela pegou e começou a passar, né? Aí eu me perguntou se tá tudo bem. Eu falei, tá, só que eu tô sentindo, gente. Eu morria de medo da anestesia não pegar e eu senti eles me cortar. Só que eu tô sentindo. Ela pegou e falou assim, você tá sentindo o quê? Eu falei, tô sentindo passar na minha barriga. Ela é quente ou frio? Aí ela não dá pra saber, né? Eu falei, não, ela então, a anestesia tá fazendo efeito. E pegou, passou aquele produto e veio e colocou aquele pano. Quando colocou aquele pano assim na minha frente, gente, caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, é agora. Vai me cortar agora. E aí mandaram o meu esposo entrar. E ele sentou do meu lado assim e ficou segurando na minha mão, né? E, gente, eu vou falar pra vocês, que sensação horrível você não sentir suas pernas. Gente, é uma sensação muito ruim. É muito estranho, sabe? Você tentar mexer sua perna, é tipo assim, seu cérebro manda o comando pra sua perna, mas não funciona, sabe? Parece que não tá conectado. É uma coisa muito estranha. Eu tentava mexer minha perna não mexia. É muito estranho, gente, sério, muito estranho. E ó, eu coloquei o celular no carrinho dele. Peraí. E aí, gente, eu só sentia, sabe, mexer assim, uns solavancos assim. E aí eu ficava fazendo aquelas caras, tipo. Aí o jornal pra mim falava assim, o que foi? Tá doendo? Tá tudo bem? Eu falava, tá, eu só tô sentindo um incômodo, sabe? Era tipo um incômodo. Aí ela pegava e falava assim, é porque... Aí na hora que eu falei, né, que eu tava sentindo um incômodo, ela falou assim, porque a gente tá tentando virar o neném pra poder tirar ele. E aí eu senti, gente, eu senti muito incômodo, parecia que tava arrancando tudo por dentro, assim, sabe? Eu sentia, parecia que tava puxando aqui, ó, no meu peito, assim. E aí, teve uma hora que eu olhei pro meu esposo, ele tava sentado assim do lado, mas onde ele tava sentado dava pra ver a médica mexendo, né, na minha barriga. Ele tava desse jeito assim. Aí, na hora que a médica viu que ele tava olhando assustado, ela pegou e falou assim, a gente tá tentando virar o neném, tá? E o meu esposo falou pra mim que essa hora a médica tava com o braço dentro da minha barriga, praticamente, que ela enfiou a mão até aqui, assim, pra tentar virar o Rian, pra poder tirar o Rian.
Só que tava demorando demais, gente, sabe? Eu senti mexendo, parecendo que tava puxando aqui, sabe? Foi me dando uma fadiga, sabe? Um negócio ruim, assim. E eu, ai meu Deus, esse negócio não acaba logo. E ela, gente, tá tentando virar um neném. Eu só escutava ela, sabe? Tipo assim, fazendo força pra poder tentar tirar. E aí, chegou um professor assim na porta do centro cirúrgico. Chegou um médico na porta do centro cirúrgico, que era o professor dela na faculdade. E aí chegou na porta do centro cirúrgico pra cumprimentar ela. Aí ela falou assim, vem aqui me ajudar. Aí ele pegou e entrou, né, pra poder ajudar ela. E entrou pra poder ajudar ela a tentar tirar o Rian. Gente, pra vocês verem. E aí eu só escutava ele falando assim, não puxa não, que isso aí é o braço. Aí eu falava aqui, não puxa não, que isso aí é o outro braço. Não puxa não, que isso aí é a perna. E eu, gente, o que tá acontecendo? Né? E aí eu lembro que teve uma hora que eu vi uma enfermeira em cima de mim, desse jeito assim, gente, e fazendo tanta força, e eu só pensava assim, meu Deus, quando essa anestesia passar, eu vou sentir tanta dor nessa barriga, porque eu tava fazendo assim, sabe, eu fazia muita força, e nada do Rian sair. E aí o médico dando as instruções e falando pra ela, e ela, não deu não, tem que virar mais. E aí, gente, eu só sei que ficou assim, sabe, essa luta lá. E aí diz o Jordan que quem tirou o Rian foi o médico, que era o professor dela, não foi ela. Tirou o Rian e o Rian não chorou, gente. E aí eu nem sei que hora que tiraram o Rian, porque eu só vi passando com ele do lado assim, né? Eu vi passando um neném. Gente, eu tava tão aérea que eu vi passando um neném, mas eu não me toquei, que era o meu neném. Vocês acreditam nisso? E aí eu vi passando, eu olhei assim, né? E tava molinho, assim, né? No braço. Aí eu pensei, né? Tipo, vai chorar, né? Não chorava. E aí ele pegou e colocou ele num bercinho que tava assim atrás de mim, não tinha como eu ver. E aí colocou ele no bercinho. E aí o médico começou a falar, gente, traz o sugador. Gente, traz o oxigênio. Gente, rápido, vamos, rápido. E aí, de repente, gente, eu chego a arrepiar. De repente, eu vi um monte de enfermeira correndo, tudo pra ficar em volta do Rian, sabe? E ele só ficava assim, põe o oxigênio, vai, rápido, vem, vamos, rápido. E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, teve uma hora que ele virou e falou assim, traz o carrinho. Na hora que ele falou, traz o carrinho, gente, eu só pensei em carrinho de parada. E eu pensei, pronto, parada cardíaca. Meu filho tá com parada cardíaca. E aí, eu olhei pro meu marido. E meu marido desabou, ele tava se segurando pra não chorar. E aí, nessa hora, ele começou a chorar. Ele não conseguia nem olhar pra trás, gente. Depois ele falou pra mim, eu não tive coragem nem de olhar pra trás, porque ele viu na hora que eles tiraram o Rian, ele falou que o Rian tava roxo e mole, chorava. Ele falou, amor, eu não tive coragem de olhar pra trás, pra ver como é que ele tava. E aí, gente, na hora que ele falou, traz o carrinho, eu só pensava em carrinho de parada. E aí, eu olhei pro meu esposo começou a chorar, e aí eu desabei, eu comecei a chorar também. E aí as enfermeiras pegaram, meu esposo falou, pai, vamos ali pra fora tomar um ar? E pegou e tirou ele, e aí eu fiquei ali sozinha, escutando aquilo tudo, oxigênio, vamos. Eu escutando aquela movimentação, assim, e eu comecei a clamar a Deus, gente. Eu só sabia clamar a Deus e chorar, por favor, meu Deus, por favor, faz essa criança chorar, meu Deus, o que tá acontecendo? Por favor, meu Deus, por favor, não, isso não pode estar acontecendo de novo, porque quem assistiu meu relato do parto normal sabe que meu primeiro filho também não chorou quando nasceu. Ele tava com cordão enrolado no pescoço, ele tava com líquido no pulmão. Enfim, assistam lá que vocês vão entender. Eu, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo de novo. E comecei a clamar e chorar e pedir a Deus. E aí, como ninguém sabia o que tava acontecendo, elas não sabiam o que falar pra mim. Né? Ela só falava assim, calma, que o médico tá avaliando, calma, vai dar tudo certo. E aí a minha médica só olhava pra cima do pano e falava assim, calma, fica calma, que o médico tá olhando ele, né? E eu só sabia chorar e clamar a Deus, meu Deus, por favor, meu Deus, por favor. E aí, de repente, ele chorou. Um choro bem... E aí, na hora que eu vi aquele choro, gente, que alívio.
Eu vou, na edição, tentar colocar algumas fotos do parto aqui pra vocês verem como é que tava a minha cara. Quando eles me mostraram ele, gente, tudo vermelho, inchada de chorar. Mas de desespero, depois eu chorei de alegria, de alívio, né? Quando ele chorou, aí a enfermeira pegou minha mão e falou assim, pronto, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí a minha médica falou assim, tá tudo certo, chorou é porque tá bem, né? A gente sabe que não é bem assim, né, gente? Mas chorou já dá aquele alívio, né? E aí eu respirei aliviada, e aí ele chorou e não parou de chorar. Aí a minha médica falou assim, vai lá de fora avisar o pai, que o pai deve estar preocupado, né? Vai lá falar que tá tudo bem. Eles foram lá, buscaram meu marido, aí meu marido foi, chegou lá perto dele, olhou, tirou foto, pegou ele no colo, levou, colocou ele do meu lado. Aí quando eu conversei com ele, ele parou de chorar, gente. Ele reconheceu minha voz, né? Eu conversei com ele, ele parou de chorar. Eu fui passei a mão no rostinho dele, dei beijo nele, falei, ô meu amor, mamãe tá aqui. E só que assim, gente, eu não tava com aquela emoção, assim, sabe? Eu tava com medo, angustiada e aliviada, né? Foi aquela sensação assim de alívio, sabe? E aí o Jordan ficou segurando ele lá do lado um tempo, né? E a enfermeira falou, eu vou levar ele pra colocar ele no bercinho aquecido, pra ele ficar quentinho. E aí levou ele, e o Jordan saiu também, e eles ficaram lá, ele me limpando, mexendo, me costurando, né? E aí, de repente, saiu todo mundo, minha médica pôs a mão em mim, perguntou se eu tava bem, se tava tudo bem. Eu falei, agora tá. Eu falei, não, tá tudo bem. E de lá, de onde eu tava, dava pra escutar o Rian chorando lá no berçário. Que naquele dia só nasceu ele e mais uma menininha, né? Então, assim, era ele que tava chorando, que a menininha nasceu depois dele. E eu escutava ele chorando, ela, olha aí, tá chorando, choro forte, choro alto, então tá tudo certo, tá tudo bem, fica tranquilo. E aí eu fiquei, né, mais aliviada, e aí saiu a minha médica, só aí ficou só eu e uma enfermeira. E aí tiraram aquele pano, gente, e teve uma hora que foi tão estranho. Ela tava me limpando, a enfermeira, e ela levantou minha perna, gente, ela levantou minha perna aqui. E sabe assim, eu preferi não olhar, porque eu fiquei com medo de olhar e passar mal. Eu fiquei olhando pro lado assim, mas eu conseguia ver, assim, ela levantando minha perna aqui em cima, depois levantou a outra pra poder limpar. E eu, meu Deus do céu, eu não tô sentindo nada. Era muito estranho, era como se aquela perna não fosse minha. Gente, sério, muito estranho. Aí tá, ele terminou de me limpar, chegou uma outra enfermeira pra ajudar ela a passar pra outra maca, porque eu não conseguia passar sozinha, né? E aí me levaram pra uma salinha lá, que tinha um monte de gente que tinha acabado de fazer a cirurgia, mas de cesárea era só eu e uma outra moça, né? Colocou a gente lá assim. Aí lá eles ficavam administrando remédio na gente, medindo a pressão, né? E eu achei que a gente tava lá naquela salinha, Cauã. Eu achei que a gente tava lá naquela salinha, tipo assim, esperando voltar o movimento das pernas pra poder ir pro quarto. Mas não, a gente tava lá naquela salinha esperando sair leito pra gente poder ir pro quarto. Eu não entendi, porque, tipo assim, se você tem uma cesárea marcada, uma cesárea agendada, você tem que ter um quarto esperando por você. Não é o que a gente pensa, tipo assim, a Débora vai fazer a cirurgia hoje, então depois que ela sair, ela vai ficar num quarto, tem que ter um quarto pra ela. E eu e essa menina, a gente ficou lá esperando só um quarto pra gente. Talvez também porque adiantou a cesárea, né? Enfim, a gente ficou lá esperando. O Rian nasceu, era 6h55. A gente foi ir pro quarto 11h30. Pra vocês verem o tempão que a gente ficou lá. E aí a gente ficou lá esse tempo todo. O que aconteceu? Tanto o meu neném quanto a menina dessa moça que teve cesárea junto comigo, que ficou no quarto também comigo, eles deram fórmula pra eles, porque a gente ficou tanto tempo lá esperando pra poder ir pro quarto, que os bebês estavam chorando de fome. Eles deram fórmula, então esse primeiro leite que o Rian mamou foi fórmula, né? Aí, enfim, saiu o quarto pra gente, a gente foi pro quarto, e aí levaram ele tava
apagado, dormindo, né? Tinha uma fórmula, né? Então tava de boa, dormindo. Aí a enfermeira até falou, você quer pegar ele um pouquinho? Pegou, colocou ele no colo e eu peguei. Ai, era tão pequenininho, gente. Eu fiquei olhando ele assim, falei, nossa, ele é tão pequenininho. Né? Só que ele nasceu maior que o Cauã. Ele nasceu com 48 centímetros e meio, 3 quilos, 190. Aí nasceu maior, um pouquinho mais gordinho, né? E eu achei ele super diferente do Cauã. Todo mundo olhava e falava assim, nossa, ele é a cara do Cauã. E eu olhava assim, gente, não, ele não parece com o Cauã. Mas depois sim que eu peguei as fotos do Cauã recém-nascido pra olhar, realmente parece muito, gente, parece. Os dois parecem. Quando o Cauã era nenenzinho, né? Parece com ele. Tem umas diferenças assim, mas é bem pouca. E a gente ficou nesse quarto e, gente, eu fiquei um dia só lá, né? A gente dormiu uma noite lá. E aí no outro dia, 6 horas da tarde, o Rian teve alta mais cedo que eu. Daí aí a gente só foi liberado 6 horas da tarde. Ainda bem, gente, eu não ia aguentar ficar mais nem um dia lá naquela maternidade. Não que eu fui maltratada lá, gente, de maneira nenhuma. Eu fui super bem tratada, né, por todo mundo, pelas enfermeiras, pela médica. A comida também era comida do hospital, né, gente? Só que assim, não tem nada melhor do que a casa da gente, né? A casa da gente é a casa da gente. E aí colocaram a gente num quarto, gente. O Rian nasceu naquele calorão de 38, 39, 40 graus. Que tava fazendo aqueles dias, aquela onda de calor. E colocaram a gente num quarto que não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha ventilação. Tinha uma janela enorme, assim, tinha um vidro, a janela e outro vidro. Essa janela tava no meio e ela entrava vento num quarto do lado. E esse quarto tava desocupado, a gente foi lá, até pediu pra mudar a gente pra esse outro quarto, que tava mais fresco, que batia o vento da janela. Não quiseram mudar a gente pra esse quarto. E a gente ficou nesse quarto de cá, que não batia vento nenhum. Gente, pingava suor, pingava. Minha roupa ficou encharcada de suor, tanto que tava quente naquele calorão. A gente não podia, mesmo que tivesse ar-condicionado, a gente não podia ligar, por causa dos bebês, não podia ventilador. A única coisa que poderia era um climatizador, né? Então, meu esposo ficou comigo durante o dia. À noite, minha sogra foi pra dormir, que eles falaram que dava preferência para que fosse mulher acompanhante por causa da outra mulher que tava no quarto, né? Então, à noite, minha sogra foi pra dormir comigo. E aí, o Jordan até foi na casa da minha mãe buscar o climatizador, que minha mãe tem um climatizador. Só que quando foi à noite, porque assim, todas as enfermeiras entravam lá e falavam assim, gente, que calor. Elas entravam lá, ficavam 5 minutos e falavam pra gente, como é que vocês estão aguentando esse calor? É um absurdo eles colocarem 2 pessoas que acabou de fazer cesárea num quarto desse que não tem ventilação nenhuma, com calorão desse, vocês vão passar mal aqui, gente. E a gente, né, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Né, eles falavam, não, vocês não podem ficar nesse quarto aqui não. A gente foi lá, aí a gente falou, a gente foi lá pedir pra mudar de quarto. Eles não quiseram mudar a gente de quarto, colocou outra pessoa no quarto, né, enfim, a gente ficou lá nesse calorão. E aí eu ainda não tava sentindo as pernas, tava formigando, eu tava conseguindo mexer meus dedos, mas ainda não tava sentindo as pernas e aquele calorão. E eu morrendo de sede, só que eu tava com medo de beber muita água e dar vontade de fazer xixi, e não tinha como eu levantar pra fazer xixi, né? Então eu bebia pouquinha água. É errado, gente, mas como é que eu ia fazer? Se eu quisesse fazer xixi, eu não conseguia andar. E aí, quando foi, eu não lembro mais ou menos que hora que a gente foi tomar banho, mas eu acredito que foi umas 3 horas da tarde. As enfermeiras foram lá pra ajudar a gente a tomar banho. Primeiro foram ajudar a moça que tava comigo, né? Ela passou mal na hora que ela levantou. Ela teve que sentar, eles tiveram que segurar, ela deu tontura, ela quase desmaiou. E eu fiquei olhando pensando, meu Deus, será que eu vou passar mal? E minha mãe passou muito mal na cesárea da minha irmã, ela vomitou demais, minha sogra caiu no banheiro. Então, tipo assim, eu ficava assim, nossa, gente, será que eu vou passar mal? E aí, na hora que me ajudaram a levantar, eu levantei, fui andando, normal, de boa. Não consegui fazer xixi,
não sei porquê, parece que alguma coisa travou. Ela até me perguntou, né, que você fez xixi? Eu falei, eu não consegui. E eu fiquei com medo de não conseguir depois eles colocar a sonda em mim, que eu não colocaram a sonda em mim pra fazer cesárea. E eu morrendo de medo de colocar aquela sonda em mim pra eu ter que fazer xixi. Ai, meu Deus, nossa, tomara que eu faça xixi. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer xixi. E aí a gente ficou lá, né, e aí as enfermeiras todas achando um absurdo a gente ficar lá naquele calorão, né, passando mal de calor. E aí trocou o turno das enfermeiras, entrou umas outras enfermeiras que elas conseguiram um quarto pra gente, que tinha, que a janela era maior, né, e que não tinha nada tampando assim, tipo, entrava ventilação pela janela. Ela chegou lá e avisou pra gente, falou, ó, a gente conseguiu um quarto pra vocês mais ventilado, porque não tem condições de vocês ficarem nesse quarto aqui. Aí, nossa, a gente ficou super feliz. E aí nem precisou do climatizador. E a gente mudou pra esse quarto. Nesse quarto tinha ar-condicionado, mas ela já avisou, falou, olha, não pode ligar o ar-condicionado por causa do neném, prejudica a respiração, pode entupir o narizinho deles, se eles tiverem alguma alergia. Ela até falou, vocês não vão ver aqui, mas quando você chegar em casa, vocês vão passar muito trabalho com essas crianças, né? Se ligar o ar-condicionado. Enfim, aí a gente acabou ligando, porque tava muito calor, mas aí a gente ligava, quando esfriava a gente ia e desligava, né? Mas por mim não teria ligado. Quem ligou foi a acompanhante que tava com a minha colega de quarto. Aí ela falava, eu vou ligar um pouco na hora que esfriar eu desligo, porque não tem condições, né? Esse é o problema, de às vezes a gente dividir quarto com alguém, né? E aí eu fiquei do lado da janela, né? Porque ela falou assim, vai ser do mesmo jeito que tá aqui, quem tá na janela vai ficar na janela. E aí eu que tava na janela, porque eu tinha chegado no quarto primeiro, e aí eu fiquei do lado da janela, né? Então bati um ventinho em mim. E aí nessa noite, gente, o Rian deu trabalho. Ele não queria dormir, ele só queria mamar. Primeiro eu tentei colocar ele no peito, que a médica falou, assim que você chegar lá, você coloca ele no seu peito pra ele mamar. Só que ele tava dormindo, porque tinha mamado fórmula. E aí, quando ele acordou, eu coloquei ele no peito. Ele custou pegar o peito, gente. Eu morrendo de medo dele não pegar o peito. Ele custou pegar o peito, mas pegou. E aí, depois que pegou, acabou. E ele passou a noite inteira querendo mamar. E ele mamava, eu dava ele pra minha sogra ficar com ele um pouquinho pra poder cochilar, pelo menos. Que eu cochilei um pouco enquanto eu tava lá esperando sair o quarto, eu cochilei, né? E aí, ele começava a resmungar. Não chorava, mas ficava resmungando. E teve uma hora que ele começou a chorar mesmo, gente do céu. E a menininha da outra moça chorou e dormiu. Quando ela dormiu, foi o Rian que começou a resmungar e chorar. E aí, eu não sabia o que fazia, porque eu dava mamar e ele não parava, né? E aí eu escutei a barriguinha dele fazendo barulho. E aí entrou uma moça que ela é berçarista, ela trabalha no berçário lá, né? E eu perguntei pra ela, eu falei, ele tem gases, cólica, alguma coisa, que eu tô escutando a barriga dele fazer barulho? Ela falou, não, ele não tem cólica ainda, ele tem um incômodo. Isso aí é simplesmente um incômodo. Aí ela foi explicar que é porque dentro da barriga o intestino dele não precisava funcionar, e agora o intestino dele tem que funcionar, né? Então, dentro da barriga ele não precisava... Enfim, era diferente dentro da barriga, agora ele tava num mundo novo, cheio de cheiro, de sentido, de sabores. Ele tinha que aprender a engolir, ele tinha que aprender a pôr pra fora o leite. E era simplesmente um incômodo. E, gente, sério, o menino tava resmungando no meu colo, chorando. Ela pegou ele no colo, colocou ele aqui assim, ó, pôs as costinhas dele aqui, as perninhas aqui, e foi andando e conversando com a gente. O menino calou. O menino ficou caladinho, olhando ela conversar. Vocês acreditam, gente? E ela andando assim, segurando ele, e ele caladinho, olhando ela conversar. E, gente, quando a pessoa tem prática, né, tem experiência, é outra coisa. E aí, só que aí, né, depois ela entregou, ela falou assim, olha, se vocês quiserem, eu posso levar eles lá pro berçário, dar a fórmula pra eles poderem dormir, pra vocês descansar. Porque vocês também precisam descansar, senão vocês não vão produzir leite. Né? A mãe também precisa estar bem, a mãe também precisa descansar. Se vocês quiserem, me chamam que eu levo eles lá, dou a fórmula e eles dormem e vocês dormem também. Só que, sei lá, gente, eu não quis, sabe? Eu não quis, eu falei, não, melhor não, vamos. Isso aí vai acontecer. Aí, o que eu pensei? Eu falei, quando eu estiver em casa?
que ele fizer isso, que ele estiver incomodado, que ele estiver chorando, eu não vou ter fórmula lá pra dar pra ele, eu também nem vou querer dar fórmula pra ele, eu vou dar o peito, né? Então, isso é uma solução temporária, né? Igual ela mesma falou, assim, a gente dá, eles ficam quietinhos, porque a fórmula é mais pesada, vai encher, mas não se enganem, em casa não tentem fazer isso, que o melhor é o leite do peito, né? Enfim, aquilo tudo que a gente já sabe, né? E aí ela perguntou e, assim, gente, a vontade era muita, porque eu tava morrendo só, mas eu falei, não, pode deixar que a gente se vira aqui. E aí a solução que eu achei pra poder dormir um pouco foi colocar ele, né, eu coloquei a mala dele assim do lado, coloquei ele aqui, escorei e cochilei, sentada, a cama tava inclinada assim, aí eu escorei assim e cochilei, porque ele deitado aqui ele dormia. Ainda bem, né? Ele deitado que ele dormia. Então eu coloquei ele aqui, escorei e cochilei, né? À noite. E aí quando foi amanhecendo o dia, ele dormiu mesmo. Ele conseguiu pegar no sono. E aí foi aí que eu descansei. No outro dia eu consegui descansar. Porque no outro dia ele dormiu, né? Dormiu bem. Ah, lembrei. Foi porque de manhã elas levaram eles pra tomar banho e lá eles deram fórmula. Elas perguntou, vocês podem dar fórmula? Eu falei, pode, porque eu precisava dormir, gente. Sério, eu precisava descansar. E aí, da fórmula eles voltaram dormindo. Ele dormiu e aí eu dormi também, né? Foi aí que eu consegui descansar um pouquinho, né? E aí, depois o pediatra foi lá pra poder avaliar eles, né? Levou eles lá pro berçário. E eles voltaram dormindo, então eu acredito que eles tomaram fórmula de novo, só que dessa vez elas não falaram nada pra gente. Se deram sem a gente saber. Acredito que é pra eles ficar quietinhos também, pro pediatra avaliar. Não sei, eles voltaram dormindo, os dois. E 6 horas da tarde a gente veio embora pra casa, gente. E aí começou a vida de mãe de 2. E foi isso, gente. Essa parte quando eu cheguei em casa, dos meus sentimentos, de tudo que aconteceu, eu vou gravar outro vídeo pra poder explicar melhor pra vocês, que esse já tá gigante, já tá enorme e o Rian já tá pra acordar, ele tá aqui no carrinho na minha frente e o Calma tá com fome, querendo comer, então eu vou lá arrumar alguma coisa pro Calma comer e depois eu gravo outro vídeo falando como é que foi o meu pós-parto, o que aconteceu, por que eu não quis gravar os primeiros dias e os meus sentimentos e tudo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a barulheira de fundo, o cenário, que não tá nada bonito. Eu tá falando baixo porque o Rian tá dormindo. Mas é isso, foi o momento que eu consegui vir aqui um pouquinho gravar. E como eu falei, vocês poderiam deixar pra gravar mais pra frente? Poderia, né? Quando ele tivesse maior, quando eu tivesse mais tempo. Só que eu não iria lembrar todos os detalhes como eu lembrei agora, né? Como eu queria, todos os detalhes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.